Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, essa semana estamos falando de escolhas, decisões. E hoje vamos ver alguém que decidiu não se contaminar. Daniel capítulo 1, versos de 6 a 10, diz assim: Entre esses escravos estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes os nomes a Daniel de Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e a Azarias Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu aos chefes dos oficiais a permissão para abster-se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir minha cabeça por causa de vocês. E o verso 17, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria em todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Olha, quando Nabucodonosor, ele conquistou Judá e conquistou e destruiu Jerusalém e o templo, ele levou para a Babilônia os melhores da nação. As melhores cabeças, os jovens mais brilhantes, mais inteligentes e os homens mais fortes. Ou seja, ele levou a nata para a Babilônia. E entre essa nata estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram levados para a Universidade da Babilônia, onde eles iriam aprender tudo sobre a cultura babilônica, eles iam aprender tudo sobre a vida e a ciência. Só que aprender sobre a cultura muitas vezes implica em esquecer a sua cultura, esquecer os seus antigos referenciais. E Daniel, ele achou que ele não deveria fazer isso. Para aprender uma nova cultura, você tem que deletar o seu HD. Daniel, ele preferiu não se contaminar. Ele preferiu não se deixar reprogramar. Ele decidiu não se contaminar com a cultura da Babilônia. E por isso ele tomou essa decisão. Então Daniel decidiu não se contaminar com a comida e a cultura. Os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abdenego, também tomaram a mesma decisão que ele. E é interessante que quando Nabucodonosor fez uma imagem e disse que todo mundo deveria prostrar-se ante a imagem, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, resolveram que não se prostrariam diante dessa imagem. E o que aconteceu com eles? Eles foram jogados na fornalha ardente. E é interessante vermos que eles foram jogados, mas não queimaram. Daniel, o rei, os oficiais do rei, eles queriam pegar Daniel em alguma coisa, mas Daniel era um homem extremamente íntegro. Eles viram que, quanto ao caráter, eles não poderiam fazer nada contra Daniel. E aí eles instigam o rei a baixar um decreto que ninguém deveria orar a nenhum deus, a não ser a ele. Mas Daniel continuou orando 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Ele foi chamado à presença do rei e aí ele continuou e ele foi jogado na cova dos leões. A decisão de Daniel e de seus amigos de não se contaminarem tiveram consequências. Sempre que você toma decisões, tem consequências. E quais foram as consequências? Os 3 amigos de Daniel, eles foram jogados na fornalha. E Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. O que acontece? Os 3 amigos de Daniel foram libertos e o Daniel também foi liberto. Mas é interessante vermos que quando nós tomamos essas decisões, sempre vem pessoas que tentam nos confrontar. E olha em Daniel 3, 15 a 18, pois agora, quando o rei falando para eles, pois agora quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos?
que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. A convicção desses 3 jovens era muito grande. O rei disse: olha, nunca um Deus livrou. E eles disseram: fica vossa majestade sabendo que, se o Deus a quem nós servimos quiser livrar, ele livra. Se não, seremos um churrasquinho para a glória dele, mas não adoraremos ao seu Deus. A convicção de estarmos fazendo as coisas certas compensa todas as consequências que possamos sofrer, inclusive a morte e ir para a casa do Pai. Esses jovens enfrentaram todas as consequências e Deus esteve com eles. Mas se não tivesse, eles teriam ido para Deus com toda alegria. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.